Graça e paz, irmãos. Muita alegria que nós nos encontramos aqui hoje para mais uma mensagem que vem da Palavra de Deus. Nesse tempo onde que nós estamos isolados em nossas casas, com as nossas famílias, onde nós não estamos podendo nos reunir por causa desse momento, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que o Espírito Santo de Deus está confortando nossos corações, mesmo ansiosos para nos encontrarmos, para cultuarmos juntos num culto público, mas nós sabemos que esse tempo, Deus, com certeza, Ele nos proverá. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é esperar no Senhor. Mas louvamos a Deus porque nós temos a palavra dEle, em que nós podemos estudar, podemos crescer juntos por meio da pregação da Tua palavra. Nós vamos orar a Deus para dar início, então, a esse momento que glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome dEle. Vamos orar a Deus nesse momento. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a colocar sua vida, sua família nas mãos do Senhor. Oremos a Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de glorificar o Teu nome, ó Deus, com a Tua palavra. Porque a Tua palavra é fiel, é verdadeira, ela é transformadora, meu Pai. Então, nesse momento, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo a conduza, meu Deus, em cada coração, para que possa, meu Deus, ouvir da Tua palavra e sermos abençoados para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como nós já estamos pregando já há alguns meses nos Salmos de Degraus, hoje nós estamos mais uma vez voltado para estes Salmos. O Salmo de Degraus é conhecido por aqueles salmos que as pessoas elas iam das suas cidades, das suas regiões, ou até mesmo seus países vizinhos a Jerusalém, e ia até a cidade de Jerusalém, para assim adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor com gratidão, com ofertas, com cultos, e eles iam cantando esses salmos pelos caminhos. Jerusalém ficava numa parte alta, no Monte de Sião, e ali eles tinham aquela oportunidade de chegar ali e adorar ao Senhor. E esse salmo foi escrito em momentos diferentes, momentos de súplica, momentos de alegria, momentos de retorno de cativeiro. Em todo o tempo, o povo voltava cantando esses salmos. Então, são 15 salmos. Hoje nós estaremos lendo e pregando o Salmo 130. Vamos fazer a leitura desse salmo? O salmista diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele, copiosa redenção, e ele é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Esse salmo, nós temos como tema dele, confessando os nossos pecados. Queridos, nós estamos em um tempo de quarentena, um tempo onde que o mundo todo parou por causa de uma doença que tem sido crítica no mundo todo e que tem matado milhares de pessoas por todo o mundo. E é tão grave que países tiveram que parar, famílias tiveram que se isolar, pessoas estão em hospitais nesse momento. É uma doença que tem preocupado a muitos. E nós temos que ter tomado esses cuidados. Mas eu entendo que existe uma outra doença pior do que essa,
que nós chamamos de pecado, aonde ela não tem feito, não é milhares, são milhões de vítimas ao redor do mundo. E essa doença chamada pecado, desde quando ela entrou no mundo, que foi ali no Jardim do Éden, ela trouxe consequências à humanidade. Mas Deus, com seu amor, Deus com a sua misericórdia, Ele logo já nos trouxe a promessa de salvação. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete que da mulher nasceria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. E assim, no seu tempo certo, Cristo, que é a nossa salvação, veio, e assim nós, então, obtemos a grande alegria de podermos sermos curados, sermos salvos em Cristo Jesus. Cabe nós, daqui para frente, arrepender-nos dos nossos pecados, reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus por meio da cruz para perdão nosso. Ele veio para nos perdoar. Esse Salmo 130, ele tem como tema arrependimento. Um assunto que infelizmente não é muito popular nos nossos dias. Um assunto que na qual no nosso mundo comportamental muitas pessoas não estão muito afinadas com isso. Mas essa é a palavra que nos traz nesse salmo. Muitas pessoas estão iludidas com o bem-estar do perdão automático, onde que você não precisa ali dizer que você é pecador, que você precisa de arrependimento. Mas para aqueles que creem realmente no Evangelho, a palavra de Deus exige que nós tenhamos o arrependimento, que é aquele que causa a mudança de pensamento, é aquele que causa a mudança de mente, a mudança de comportamento em nossa vida. Então o Evangelho, ele nos traz uma mentalidade que é necessário arrepender. E o que é arrepender? Essa tristeza mental, emocional, que nós temos dos nossos pecados. É a tristeza na qual é necessário para reconhecer que nós somos pecadores. Então o Salmo 130, o salmista, ele nos leva a pensar na palavra de Deus que nos conduz a esse profundo desespero para levar-nos a entender que lá do fundo do poço, ele pode nos levar a jubilar com o Senhor. Da tristeza, ele pode nos levar à exaltação. Da tribulação, à devoção. Esse é o propósito. Nos fazer compreender aonde nós estamos, para onde o Senhor deseja nos levar. E, em primeiro lugar, nós entendemos que o salmista ele começa com um clamor. O primeiro ponto é confessar os nossos pecados, clamando por Deus. Versículo 1 e versículo 2, nós compreendemos aqui que o salmista está fazendo 3 perguntas. Por quê, como e o quê? Primeiramente, por que ele clama? No versículo 1, o salmista fala das profundezas clamam a ti. As profundezas que o salmista está sentindo, o lugar onde ele se encontra é da sua consciência que está lutando contra o pecado. Ele está no vale do tormento, das suas perturbações, no coração atribulado, mas lá está clamando pelo perdão do Senhor. Deus nos coloca nos mais profundo abismo para reconhecermos os nossos pecados. Também o salmista está clamando. Como que ele está clamando? Versículo 2, ele pede, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. O salmista suplica a Deus para que possa ouvir e possa atender a voz do clamor dele. O salmista não está aqui diminuindo a gravidade do seu pecado, ele não está aqui sendo arrogante, mas ele está sendo humilde em clamar ao Senhor, para que o Senhor possa o perdoar. Alguns de nós, em momentos da nossa arrogância, diante do pecado, nós nos colocamos diante de desculpas para poder assim tentar amenizar o nosso pecado.
Nós falamos muitas das vezes, todo mundo faz, porque eu não posso fazer? Para tentar tranquilizar a nossa mente diante das circunstâncias que estamos vivendo, nós tentamos colocar que o nosso pecado não é tão grave como os demais pecados. Algumas desculpas também com o pecado é quando nós falamos que todo ser humano erra. É normal errar. Mas eu não acredito, eu não vejo assim na palavra de Deus. O salmista não faz esse tipo de desculpa pelo seu pecado. Ele sabe que ofendeu a Deus. Ele não está aqui minimizando, nem banalizando o seu pecado e nem tampouco justificando o seu pecado. Ele sabe que o pecado é um peso e na sua mente, no seu coração, contra a pessoa de Deus, e ele está clamando para que Deus ouça a sua súplica. Também a última pergunta é o que ele clama. O que ele está clamando? Ele está clamando por misericórdia. Olha o que o versículo 2 diz: esteja alerta aos teus ouvidos, às minhas súplicas. Aqui o salmista está clamando pela a misericórdia do Senhor. Esse é o conteúdo da súplica do salmista. Com pecadores, a única coisa que merecemos da parte de Deus é o castigo, e isso é algo que é evidente em nossas vidas, porque nós pecamos contra Deus. Mas a bondade, a misericórdia de Deus prova o seu amor para conosco. E o salmista deseja que Deus lide com ele com misericórdia. Por meio da sua súplica, o desejo do salmista é que o Senhor trabalhe na vida dele ouvindo o seu clamor. Não que Deus não venha estar trazendo sobre ele o peso na sua consciência do pecado, mas o desejo dele é que Deus tenha misericórdia da vida dele. Me lembro daquele texto do fariseu e o coletor de impostos, aonde ali em Lucas capítulo 18, versículo de 10 a 13, os dois vão ao templo orar, e aquele fariseu se coloca diante de Deus, com base nos seus méritos, e ele diz assim para o Senhor, ele fala para o Senhor: Deus, eu te dou graça porque não sou como os demais, não sou como os demais homens. Mas aquele homem que servia a Deus com a palavra, aquele homem que conhecia, talvez falou com o seu coração arrogante. Enquanto que o coletador de impostos, aquele homem que era considerado como um publicano, uma pessoa na qual até mesmo roubava, ele clamou pela misericórdia de Deus e disse: Deus, sê misericordioso comigo, pecador. Entende que Deus, ele tem a sua misericórdia, mas precisamos ter um coração humilde em reconhecer como aquele homem coletador de impostos reconheceu que ele era pecador e que ele precisava da misericórdia de Deus. Eu queria entender com vocês também, nós devemos confessar os nossos pecados recorrendo a Deus. É no Senhor que nós devemos recorrer. Sobre a profunda convicção do seu pecado, o salmista suplica por misericórdia. Ele está confiante em Deus que irá o atender. Por quê? Ele compreende a natureza do perdão de Deus. Ele sabe que é Deus que tem as condições de perdoá-lo. Primeiro, ele entende versículo 3, que é necessário o perdão de Deus. Então, observe o versículo 3 que ele fala: se observar, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ele dirige a Deus, chamando o Senhor, e aponta para a eternidade, porque é um Deus eterno, é um Deus soberano. Deus sabe de todas as coisas, conhece do coração do salmista. Ele sabe também da dura realidade. Deus conhece e pode julgar ele pelos seus pecados. Ele sabe também que não pode resistir também a Deus. Então ele fala: quem subsistirá? Nós devemos entender também no versículo 4 que é a certeza do perdão. O salmista tem convicção que em Deus está o seu perdão. Ele fala: contigo, porém, está o perdão. É muito importante nós analisarmos que o salmista tem a certeza que o perdão vem do Senhor. Basicamente, a ênfase do salmista é que Deus
na sua natureza, carrega em si o perdão para todos aqueles que buscam nele. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, o texto diz que e passou diante de Moisés, clamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebeldia e o pecado. Contudo, não deixes de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração. É interessante que o salmista conhece o coração de Deus e ele sabe que no Senhor há perdão. É interessante também nós pensarmos também no próprio versículo 4, os efeitos do perdão é para aqueles que temem ao Senhor. Olha o final do versículo 4 que ele fala, para quem te teme. É maravilhoso entender nisso, que lá no Salmo 128, quando nós estudamos, nós falamos a respeito do temor ao Senhor. Uma pessoa que teme ao Senhor, com certeza, esse Deus, ele reconhecerá um coração humilde e que está à procura do perdão de Deus. Um coração na qual reconhece um Deus, na qual é piedoso e que ama Ele e que deseja realmente que a bondade e a misericórdia do Senhor o alcance. É colocar Deus no lugar dele, no seu trono de graça. Por quê? É importante nós entendermos isso. Porque Deus um dia, Ele colocou também no nosso lugar. Lá naquela cruz, quando Cristo estava sendo crucificado, Ele se colocou em nosso lugar. Eu quero entender, em terceiro lugar, que confessar os nossos pecados é esperar em Deus. Olha o versículo 5, versículo 6, aonde o salmista ele fala: aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas ao romper da manhã, mais do que os guarda ao romper da manhã. Por 3 vezes, o versículo mostra que o salmista diz que ele está aguardando, ele está esperando no Senhor. Ele clama por Deus, ele clama pela misericórdia de Deus, mas ele reconhece que o perdão vai vir do Senhor. Ele entende que a esperança dele é o Senhor que poderá produzir um novo coração. O reconhecimento do salmista do lugar onde ele se encontra, nas suas profundezas, mostra que realmente eles precisam da presença de Deus, porque o seu coração está ausente da presença de Deus. A alma dele espera do refrigério do Senhor, pelo perdão do Senhor, ele aguarda com confiança no Senhor. Ele não aguarda em si mesmo, mas como diz o versículo, ele aguarda na tua palavra. Final do versículo 4, ele espera na tua palavra. O salmista sabe que Deus está vindo, ele aguarda ansiosamente, ele está inquieto no seu coração, ele está com expectativa porque ele reconhece que o Senhor vai estar indo ao encontro dele. Mesmo nas profundezas, o Senhor está cuidando dele. Quando Deus retornar, ele vai nas profundezas do desespero, às alturas do entusiasmo. Quando o Senhor chega, nós temos a esperança nossa realizada no Senhor. Eu quero, em último lugar, pensar com vocês que quando nós confessamos nossos pecados, nós convidamos outros também a pedir perdão ao Senhor, a confessar as suas vidas também ao Senhor. O versículo 7, o versículo 8, a experiência do salmista com a misericórdia de Deus, que transformou o seu coração, leva ele também a convidar outras pessoas para que possam obter também do perdão do Senhor. Olha o versículo 7, quando ele nos fala assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosamente redenção, e é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Quando nós olhamos para esses últimos versículos, nós entendemos que o salmista, além de ele estar esperançoso no Senhor, agora ele convida o povo de Deus também a experimentar também desse perdão. Ele fala as seguintes palavras:
Porque Deus perdoa, pois no Senhor há misericórdia. O amor de Deus é incondicional, é inabalável. O amor de Deus é para todos. Seu amor é para o seu povo. E é esse amor que Deus deseja redimir, levar a sua misericórdia ao coração do seu povo. Deus não precisa do nosso amor, mas nós necessitamos grandemente do amor de Deus. Estamos num período, hoje é considerado a Páscoa, né, na nossa cultura, e a Páscoa mostra muito isso. Ela revela ao povo a natureza da revelação dessa redenção que está em Cristo Jesus. Quando o povo estava ali no Egito, para que eles pudessem escapar do juízo de Deus sobre aquela nação, eles precisariam passar nos umbrais da porta o sangue para que o anjo da morte não alcançasse. Mas é interessante nós pensarmos que hoje nós temos Cristo, que na qual é o nosso Cordeiro Santo de Deus, que pelo seu sangue nos livra da morte eterna, nos livra do pecado, da condenação eterna. A chegada de Cristo mostra que aquela sombra que havia no povo agora é realidade na vida nossa, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Nós devemos compreender que Cristo derramou o seu sangue, sofreu o nosso castigo pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos obter o perdão em nossas vidas. Eu quero concluir com vocês pensando que esta deve ser a nossa motivação, que precisamos clamar ao Senhor das mais profundezas, da mais profundeza situação que encontra a nossa alma. Da pior condição que nós podemos nos encontrar, o Senhor está para ouvir a nossa consciência perturbada, a nossa mente atormentada, o coração atribulado. O Senhor está para te perdoar, está para perdoar a vida daqueles que clamam ao Senhor. Quando pecamos, somos culpados por causa da nossa desobediência a Deus, e isso entristece o Espírito Santo de Deus. Mas Deus, Ele tem o poder de perdoar as nossas vidas. Quando clamamos e buscamos a misericórdia de Deus, sabemos que Ele ouve e redime as nossas vidas da situação pecaminosa que encontramos, da iniquidade que nos afasta de Deus. A redenção e a misericórdia estão nas mãos de Deus. E é Ele que nós devemos suplicar. E é nele que nós vamos conseguir superar essa situação. E agora vivermos na presença do nosso Deus. Eu não sei como você se encontra hoje, se você está na profundeza do abismo, longe de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem o poder de redimir a sua vida. Se você ainda não clamou pelo Senhor, clame para que Deus possa te perdoar. Busque enquanto há tempo. Deus tem condições de ouvir a sua voz, aonde que você estiver. Ele tem o poder. Eu quero orar pela sua vida, entendendo que esse Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Como diz em João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero orar para que Deus possa perdoar as nossas vidas. Nesse tempo, eu acredito que Deus também está tratando a vida dessa nação, na qual essa nação precisa muito de arrepender-se diante do Senhor. Nós precisamos. As igrejas precisam ter um encontro com o Senhor. Nossas famílias precisam voltar ao Senhor. As nossas vidas, nós precisamos entregá-la novamente ao Senhor, para que o Senhor nos tire da profundeza, do abismo, da escuridão, e nos leve para a presença dEle, para adorar a Ele, para servir a Ele. Vamos orar nesse momento. Deus querido, Pai amado, nós não temos outro lugar, nós não temos outro caminho, a não ser, ó Deus, a súplica, meu Pai, pelo perdão. Que nessa noite, ó Deus, aonde encontra-se um coração amargurado, entristecido, que o Senhor, ó Pai, possa perdoar, ó Pai.
Ó Deus, nos ensina a ser humilde, em reconhecer, ó Deus, homem pecador que somos. Homem que precisa de ser redimido pelo Senhor. Escuta, meu Deus, a voz das súplicas de todo aquele que clama ao Senhor nesse momento, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor. Escuta, meu Pai. A nossa esperança está no Senhor, para ter uma vida redimida, para ter uma vida lavada, para ter uma vida salva em Cristo Jesus. Aquele que entregou a sua vida pelos nossos pecados. Aquele que veio para limpar, ó Deus, a nossa vida de tudo aquilo que não te agrada. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que na qual está fazendo nesse momento a oração de confissão, de pedir de perdão, confiados no Senhor, esperançosos no Senhor, toda a sua igreja, todo o seu povo, todo aquele que na qual não se arrependeu ainda, para que possa encontrar-se com o Senhor nessa hora, Pai. Receba, meu Deus, o nosso clamor. Essa é a nossa oração que nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos aqui mais ao final de uma palavra e que essa palavra possa estar sendo gravada no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que você pode, depois desse mesmo texto, você pode analisar um pouco mais da sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra ela não vai voltar vazia e que o Espírito Santo de Deus possa completá-la no seu coração. Que Deus abençoe. Amém.